Olá pessoal, meu nome é Felipe, mais um vídeo para nosso grupo da Sua Aposentadoria é Agora. Esse vídeo é um resumo da reunião que nós tivemos com a Icatu no dia 26 de setembro. Infelizmente não pôde ser gravado, então eu vou trazer o material que eles apresentaram na reunião e fazer um resumo para vocês. Participaram comigo Jeremias e a Edenise, então nós temos testemunhos aí do que foi falado. Foi uma reunião longa, tá, de 3 horas, então eu não vou conseguir lembrar todos os detalhes, mas eu anotei algumas coisas aqui, vou passando o material deles e vou relembrando algumas coisas e vou olhando aqui nas minhas anotações, tá, para trazer as informações para vocês, ok? Não vou fazer edição do vídeo, então vai ter algumas horas que eu vou estar olhando aqui, mas para ficar um vídeo mais fluido e menos editado, tudo bem? A reunião começa com eles apresentando os números da Icatu, como já apresentaram na reunião para a EJUDE, e nessa parte aqui eu questionei eles aonde que se encaixava o nosso grupo Servidores do Brasil dentro da estrutura de empresa deles, né? Se eles tinham expectativa que o nosso fundo crescesse, se ia tomar conta. Por exemplo, eu tenho aqui anotado que eles têm fundos, né? São 43 planos, mas eles têm planos ali perto de 300 milhões de patrimônio, alguns com 5 mil participantes, e o nosso, né, como está no começo, em 2024 tinha 750 participantes, agora com a entrada do Tribunal de Justiça, mais a Assembleia e o Ministério Público, eles devem estar chegando mais do que 1.000 participantes, mas ainda está longe dos 5 mil, que é o máximo que eles têm lá, e o patrimônio estava em 2024 em 8 milhões. Então a gente é um grupo pequeno, perto dos outros planos. Eu queria saber deles aonde que se encaixaria, se a perspectiva deles é que a gente alcançasse o topo, fosse um dos principais, e eles me informaram que no médio prazo, a longo prazo, como é um fundo que tem propensão a crescer, que é um fundo diferente, não é do mundo privado, né? Então, se vocês vão olhar aqui, as outras empresas que fazem parte são do privado, o nosso é o mundo público, então a gente tende a crescer muito rápido. Eles acham que aí de médio a longo prazo a gente já seja o fundo com mais participantes e também com maior patrimônio. Então a gente tende a tomar o topo aí de interesse da Icatu. Lembrando que a Icatu é uma empresa de seguros, a que trata dos fundos de participação é a Icatu FMP, e depois mais à frente que a gente vai falar dos fundos e da rentabilidade, a Icatu Vanguarda. Então é uma empresa, é um grupo, né? Então é uma empresa que tem várias outras pequenas empresas ali que trabalham em cada um na sua função. Então essa é uma boa notícia, o nosso fundo tende a ser o maior dentro da carteira de fundo deles, pelos que eles informaram no médio e longo prazo. E dentro dos servidores do Brasil, nós temos, que é o nosso fundo principal, né? Nós temos vários municípios dentro deles. O maior vai ser Porto Alegre, tá? E o estado do Paraná, que é onde a gente se encontra, vai ser o maior órgão desse fundo. Então, no futuro, a gente vai ver dentro dos servidores do Brasil o Paraná como principal e os servidores do Brasil como principal da empresa. Isso dá força para a gente poder pedir modificações, né? E ganha destaque também dentro da Icatu FMP. Os servidores do Brasil tem um comitê de gestão do plano. Cada um desses entes aqui indica um representante. O nosso é o Dr. Marcos, tá? Então a gente vai tentar contato com ele para pedir melhorias, ver como é que funciona essa parte do comitê, mas se a gente quiser fazer alguma modificação no plano, via esse comitê de gestão do plano aqui. Já estão fazendo migração, já está possível, pelo que ela me falou, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Defensoria e a Assembleia começou agora. A parte do Executivo, das universidades e o Tribunal de Contas eu não sei, tá? Que eles não me falaram. Ainda não começou o processo de migração. Lembrando que cada órgão libera a janela, não a janela de migração, porque a gente já viu que a migração ela fica aberta. O que libera é o acesso ao incentivo que tem prazo de 1 ano, renovável por mais 1 ano. Então, quando o órgão entende que ele consegue começar, consegue pensar em pagar os incentivos, aí ele libera as migrações. Então, nosso fundo tende a crescer agora no final do ano 2025. A gente já vai ver um pulo de patrimônio e um pulo também de participantes, tá? Aí nós tínhamos dúvidas específicas lá.
e nessa parte, na hora da reunião, a gente parou bastante para questionar em relação a atendimento, ok? Algumas informações encontradas e, e eles me informaram que o fundo está em estruturação, muitas das funções da área restrita, do aplicativo, etc., estão limitadas. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência aí, porque vai entrando vários servidores ali, são vários RHs, né, desses órgãos. Cada universidade tem um RH, tem um tipo. Ali vai entrar o executivo misturado com a Assembleia, o Tribunal de Justiça, etc. Então, o sistema vai se comunicando e ele tende a melhorar com o passar do tempo, quando as coisas foram ficando mais estáveis, tá? Então, em relação ao atendimento, eles estão melhorando, segundo eles, o treinamento para evitar informações desencontradas que aconteceram lá em algumas situações. E, por exemplo, aqui nas contribuições, para quem quiser subir para 12%, o sistema ainda não tem essa opção, tá? Então, a gente consegue só até 8,5%. E contribuições adicionais a gente tem que fazer via telefone. Então, para quem quiser colocar um dinheiro a mais lá no final do ano, alguma coisa do tipo, tem que ligar e pedir esse boleto para fazer o pagamento. Não é possível via site ainda. Existe um aplicativo que estava para o Android e para o iOS, mas o Android está tendo aí, segundo eles é um spoiler, né? Está tendo uma atualização do aplicativo, então ele vem numa versão muito melhor para o Android e para o iOS, mas o do Android, por enquanto, ele foi tirado da loja lá, então você não consegue baixar, ele volta quando estiver pronto. Quem tiver o iPhone aí consegue baixar o aplicativo na versão atual, que segundo eles é mais informacional, não dá para você fazer muitos pedidos lá dentro. Então, como eu não tenho o iOS, eu não consigo falar para vocês o que tem nesse aplicativo. Mas sim, a perspectiva é que apareça um novo aplicativo com mais funções e quem sabe, né, a gente já pediu lá na reunião, com funções para a gente poder aumentar as contribuições, fazer contribuições à parte, etc. Mas, por enquanto, segundo eles, a melhor forma de atendimento é via telefone. E os e-mails que muita gente está mandando, segundo eles, é mais para resposta de formulários. Então, eles mandam para vocês, vocês respondem ao formulário e devolvem para lá. Não tem um e-mail que possa ter comunicação de perguntas e respostas, ok? É uma das coisas que a gente vai tentar pedir para o Dr. Marcos, colocar nesse fundo um atendimento via WhatsApp ou via e-mail, porque o telefone é difícil para todo mundo hoje em dia, né? E às vezes você tem que mandar uma mensagem e ficar aguardando na linha. Então, essas são as informações que eles me passaram em relação ao atendimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olhando as perguntas que a gente mandou, o resgate de saldo após a aposentadoria. Essa é uma pergunta que vocês me fazem várias vezes, então eu fiz questão de ressaltar para que ela me respondesse. A Gisele me disse, sim, é possível, quando você se aposentar, você levantar todo o dinheiro que está na conta. Tem o problema em relação ao imposto de renda, porque cada contribuição nossa é contada a partir do depósito. Então, a contribuição de hoje, quando eu me aposentar, vai ter vários anos, então eu consigo um imposto de renda mais baixo. Mas a que eu fiz no mês passado, no mês anterior, ela vai ter um mês só, vai ter 30 dias. Então, em relação a, se você quiser, pensa nisso, né, na hora de se aposentar. Sacar todo o dinheiro do fundo, você pode, isso é possível, mas tenha daí um planejamento tributário para o imposto de renda não te pegar, tá? Lembrando que para PGBLs e para fundos de pensão, como é o caso aqui dos servidores do Brasil, você paga imposto de renda sobre o total do saldo que você vai sacar ou do valor da contribuição, não é sobre o rendimento. Então tem que tomar cuidado em relação a isso para que o imposto de renda não pegue, ok? O e-mail de boas-vindas, tiveram alguns problemas de e-mails repetidos. Depois que você faz o e-mail, eles não te devolvem um negócio dizendo que deu certo. Segundo eles, são 2 dias depois que você encaminhou o e-mail de boas-vindas para que você tenha acesso à área restrita. Mas a gente sabe como o fundo está estruturado, então ele pode ter alguns problemas em relação a isso. Mas o que eles deixaram claros é que eles não têm um sistema, tá, para ficar confirmando as coisas. Ó, deu certo, não deu certo. A ideia é que você entre no sistema e consiga ver se teve o acesso lá. Pelo menos quando eu fiz, você faz o e-mail de boas-vindas, quando você vai tentar acessar de novo, ele falou, ó, suas informações já foram encaminhadas
aguarde para você conseguir acesso à senha. E nós estamos usando, por exemplo, né, o primeiro acesso, que a gente chama de arromba a porta lá, para que você consiga acessar. Muita gente no grupo me falou que esses 2 dias não estão acontecendo, mas quem sabe com o decorrer o fundo vai ficando mais estruturado e esses prazos começam a se organizar. O tribunal, lembrando, só manda as informações no primeiro dia do mês que você fez a migração, no mês seguinte, né? Então, se você faz a migração no mês agora de outubro, que a gente está gravando esse vídeo, você só vai ter migração a partir de 1º de novembro. Então, tem essas mudanças aí em relação a prazo, ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui que eu anotei disso. Em relação à pergunta que fizeram, se eu posso parar de aportar na Icatu, se acontecer alguma coisa, lá o Estado parar de diminuir, né, o patrocínio. Sim, você pode, mas a recomendação deles é que você faça a suspensão e não cancele o plano, porque daí você perde alguns direitos que você tem se você continuar vinculado. Então você pode suspender as contribuições, por exemplo, e aguarda até a sua aposentadoria para sacar, mas é possível sim você manter o dinheiro lá. O que a gente sabe é que você não consegue tirar o dinheiro da Icatu se você não perder o vínculo. Como é que você perde o vínculo? Ou você vai se aposentar, vai ser exonerado ou vai ser demitido, né? Então, essas situações que nós vamos ter para você conseguir tirar o dinheiro da Icatu. Em relação ao acesso do valor que o Estado deposita para você, que é o que a gente chama de patrocínio, você coloca 300, eles colocam 300 até o limite de 8,5, esse valor tem uma tabelinha, tem lá no grupo, nos documentos, essa tabelinha para você saber quanto tempo você tem que ficar para conseguir pegar esse dinheiro por completo. 10 anos é o prazo que você vai precisar para pegar ele total, ok? Tínhamos no Funpresp a informação de que você conseguiria abater do imposto de renda até 20,5, que seria 12, que é o limite da legislação, mais 8,5 das contribuições patrocinadas. Mas essa é uma discussão que está liberada para o Funpresp, que é um fundo público dos servidores federais. A Receita Federal não está liberando para CNPJs privados, como é o caso da Icatu, mesmo que ela trabalhe com previdências públicas, no caso, servidores do Brasil. Então, eles fizeram uma consulta, tá? Estão esperando a resposta da Receita Federal para ver se, caso a Icatu, apesar de ser privada, esteja trabalhando com um plano que trabalhe com previdência pública, como é o caso dos servidores do Brasil, se libera o 8,5, tá? Para a gente conseguir ir até 20,5, mas por enquanto a gente não consegue ter esse abatimento do imposto de renda, tá? Aí entra na parte da PAR, que nós tivemos várias discussões, a parte de atualização da cobertura. Eu já fiz um vídeo separado, vou passar aqui rapidamente, mas quem quiser, tiver interesse, dá uma olhadinha lá, que tem um esclarecimento muito importante sobre as coberturas. O prazo de contratação, você pode contratar quando quiser, desde que seja participante do fundo. Essa participação você pode ser voluntário, voluntário facultativo, ou aquele que fez a migração e fez a adesão, e você não precisa contratar a PAR naquele momento, ok? A pólice é uma pólice coletiva, ela tem figura de pecúlio, digamos assim, na natureza jurídica que a gente conseguiu falar, e as cláusulas gerais fica por conta das condições gerais para todo mundo que faz parte daquele grupo. Então é um seguro em grupo, mas a gente não fala que é seguro porque tem uma natureza de pecúlio que fica dentro de uma previdência, então a gente não precisa entrar nessa esteira assim complexa. O que a gente precisa saber é que é um seguro, não é individual, ele não é personalizável, você só tem 2 coberturas que você consegue acessar hoje. Você consegue modular lá o valor da cobertura, isso você consegue, mas não tem personalização como se fosse um seguro individual, tá? Em relação ao que me perguntaram sobre o pedido de exames, recusas, eles estão sendo muito criteriosos em relação à PAR para conseguir pagar para todo mundo, para quem tiver. Então, depois que você entra no grupo, não tem reavaliação de risco individual, por isso que eles estão sendo bastante criteriosos para ver se você entra no grupo. Pedidos de exames, etc., você vai receber por e-mail o formulário, responde por e-mail, mas o e-mail não te responde que deu certo, tá? Dentro da parte
da, 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 da área restrita, você vai conseguir enxergar se você foi aceito ou não, mas você não tem um e-mail dizendo, ó, fui aceito ou não. Depois eu abro aqui a área restrita para vocês e mostro como que vai aparecer para você se você foi aceito na PAR ou não foi. Uma parte interessante aqui da PAR, o valor que você paga dela, tem aplicação para benefício fiscal, então o valor pago pela PAR pode ser abatido do imposto de renda, desde que fique limitado àqueles 12% da renda bruta, então funciona. Tá? Aqui são as coberturas que eu tinha pedido para eles, se tinha FPD e LPD, eles disseram que não, eles usam uma cobertura diferente, que é a invalidez total e permanente ligada à aposentadoria ao órgão. Então, se você for aposentado pelo Paraná Previdência por doença ou por acidente, no caso da incapacidade permanente, aí você leva esse documento para a Icatu e você tem acesso ao valor da cobertura. Esse valor da cobertura é incorporado ao seu saldo de contas, então não vem o valor para o beneficiário, tá? Não vem, se tem 500 mil, não vem 500 mil, ele vai no saldo de conta e você escolhe como que vai receber esse valor dentro das formas de recebimento de aposentadoria que tem lá, que é a porcentagem ou o prazo fixo. Então você não vai, é como se fosse realmente uma aposentadoria, é pago por mês e não pago de uma vez só, apesar de você ter mais flexibilidade de como quer receber este valor. Tá? É possível que você não esteja migrado, tá? Mas quer utilizar a PAR. Dá para fazer, sim, como participante facultativo, tá? Porém, essa forma de entrar no plano ainda não está funcionante. Então, você hoje não consegue utilizar isso, apesar do regulamento prever. Mais à frente, eles esperam regulamentar toda a parte dos migrados, organizar o fundo, daí vai liberar para adesão de participantes facultativos. Então, vamos supor que você não quer fazer migração, não entende que é interessante para você, mas você quer ter acesso à PAR, que é um seguro de vida que tem o seu custo-benefício, tem as suas propriedades interessantes ali, você quer. Então, você não faz a migração, entra em contato com a Icatu vai fazer a sua adesão ao plano como facultativo, e daí você, entrando no plano, pode ter acesso à PAR. Mas hoje, que nós estamos gravando esse vídeo, dia 2/10, ainda não está liberado essa adesão facultativa. Eles não conseguiram operacionalizar esse tipo de atuação, ok? Uma outra situação que a gente abordou lá é a PAR vindo por boleto por enquanto, né? Por enquanto continua por boleto, porém ela vai ser colocada na folha de pagamento quando tiver regularizado os RHs. Então vai demorar um pouquinho, mas ela vem na desconto em folha. Bom, pessoal, não consegui terminar o vídeo naquele dia, então estou continuando aqui. Uma última informação sobre a PAR que surgiu dentro do nosso grupo, era essa tabelinha aqui de reenquadramento. Se a gente pegava esse valor e multiplicava, né? Então eles fizeram uma explicação melhor. Eu vou mostrar aqui o slide deles, mas a parte mais importante é que a cobrança é só nessa diferença aqui. A gente estava em dúvida se era esse valor mais esse valor, não é. Tá? Então, se você está nessa faixa do 41, 45, aplica esse. Depois que você passa a usar essa daqui. Então, eles não são somatórios, ok? Aqui ele explica 100 mil é o capital segurado, que é a base de cálculo. Ele utiliza esse valor, então, dependendo do quanto que você colocou lá na sua PAR, de 100, 200, 300, 400, multiplica por aquela taxinha e divide por 1000, ok? Então, essa era uma dúvida que tinha dentro do plano, então eles já explicaram mais ou menos como é que funciona esse reenquadramento de forma da sua idade, né? E aí, em relação a isso, acho que falta mostrar para vocês essa situação que está acontecendo lá na área restrita em relação se o seu seguro foi aceito ou não foi aceito, tá? Após o pedido de exames, eles não te informam se foi aceito ou não, tem um prazo, e você pode verificar aqui, entrando na área restrita, vem na parte de seguros, aparecendo aqui a parte de seguros, quer dizer que você já está aceito, ok? Uma situação que está acontecendo também é na contratação de risco. Mesmo que você foi aceito, ela não aparece para você alterar, como se você ainda estivesse em avaliação. Inclusive, quando você clica aqui no contratar, ele fala que a sua proposta está em análise. Então, esse é um problema que está com o sistema. Eles estão
verificando por que isso está acontecendo, mas se você clicar aqui na proposta de adesão, lá embaixo ele vai te mostrar essa situação aqui, ó, do parecer aprovado e emitido. Outra informação importante é que se você recebeu o boleto, quer dizer que você foi aceito. Então, temos divergências no sistema, temos situações que as pessoas ficam um pouco aflitas, né, se foram aceitos ou não, mas então aí algumas dicas para você ver se o seu seguro já foi aceito ou não. E não se preocupem aqui que aparece só morte, tá? Não está aparecendo a invalidez para quem contratou, mas isso também é um problema do sistema, não está aparecendo, tá? Então, você tendo a sua par analisada aqui na contratação de risco com os benefícios que você escolheu e ela estando aprovada, recebeu o boleto, teoricamente, segundo a informação da Icatu, o seguro está valendo, está funcionando, tá? Agora vamos partir para... Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa na nossa pauta, ver se eu lembro de alguma coisa diferente. Então, isso aqui nós já falamos, só por telefone, ainda não está funcionando. Os e-mails também falamos, né? A do 20 e-mail a gente já falou também, que é só para o Funpresp por enquanto. Não sabe se vai entrar para nós. Que mais? Posso manter meu valor lá. E a natureza jurídica, falamos. O preenchimento da sua declaração em relação à par, você preencher da melhor forma possível, né? Nós temos casos depois que você lança, você não consegue alterar, então eles estão verificando isso também em relação a isso. As coberturas, que nós tivemos uma mudança significativa e positiva, isso é importante, né? O acesso ao servidor facultativo, a gente não conseguiu operacionalizar, isso aí não foi colocado pela Icatu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ficou para trás. Essa da tabela a gente já viu, e daí a gente vai entrar em outros assuntos que foram tratados na reunião. Uma coisa importante também que nós falamos é sobre esses fundos de previdência complementar e o aporte do patrocinador, já que a gente tem aquele medo, né, pela legislação de o Estado do Paraná diminuir o nosso aporte como patrocinador no fundo. Perguntei para eles em relação a isso, eles não contam com essa redução, tá? Para o sistema de negócios deles funcionar, a grande diferença ou grande diferencial é o aporte do patrocinador. Então, em relação à Icatu, a expectativa que eles têm é que não diminua esse aporte, ok? Pode ser que aconteça um período de crise, alguma coisa, e esse aporte seja diminuído, mas dentro do mundo de negócios deles e previdências complementares e vários planos que eles têm lá, eles não contam com essa possibilidade de saída do patrocinador, porque eles também para eles seriam de grande prejuízo, assim, todo mundo praticamente diminuiria seus aportes no fundo, entre outras coisas. Então é uma informação assim que a gente não consegue ter. O Funpresp dos federais nunca teve essa redução, né? Nem se cogitou, e eles já estão aí há mais de 10 anos. A Icatu não conta com isso, então a gente vai juntando peças, mas o risco político existe, o risco da legislação está lá, né? Mas para a gente ir coletando dados para ver quais são as possibilidades, as situações que vai. Quando a gente trata de previdência, a gente sabe que tudo isso aí é possível, mas mais uma informação para agregar na tomada de decisão de vocês, ok? Uma outra informação, para quem estiver ainda fazendo simulações, né, olhando o site da Icatu, a gente já sabe do simulador deles e das limitações que tem, já falamos isso no grupo, temos vídeos sobre isso, então tomem cuidado em relação ao simulador, porque agora ele está tendo um novo tipo de erro, tá? Na hora que você lança o seu salário lá, ele não está descontando o teto do INSS, então essa simulação está ficando ainda pior, digamos assim, não pior, ela está ficando ainda mais equivocada. Então, cuidado na utilização do simulador deles, a gente já fez o alerta, eles falaram que vão revisar de novo, porque é um problema que aconteceu, eles acharam que tinha resolvido, mas ele ainda não está funcionando. Eu vou abrir ele aqui para ver se melhorou em relação a isso, já mostro para vocês. Então aqui eu abri o simulador da Icatu, né, coloquei uma data aqui e coloquei o salário de 10 mil reais. O que o sistema tem que fazer? Ele tem que pegar esse 10 mil reais, diminuir do teto do INSS para te dar a sua contribuição. Porém, quando a gente clica aqui para ele fazer
o cálculo, dentro das limitações que ele já tinha, que ele não considera esse salário progredindo no tempo, com quinquênio, anuênio, progressão, agora ele tem mais um problema. Ele está contabilizando o salário total, como se R$10.000 fosse a base de contribuição do 8,5 aqui, tá? E ele dá 850, na verdade não seria esse valor, tá? Seria o 10.000, vamos tirar 8, ficaria 2.000 vezes o 8,5. Então tome muito cuidado em relação a esse simulador por enquanto, porque ele está apresentando alguns erros e pode te levar a decisões equivocadas, ok? Agora a gente já pode falar da última parte da reunião, que é a parte de rentabilidade, de fundos, estruturação aqui. Infelizmente não pôde ser gravado essa reunião, então eu pedi para eles lá no dia que eu fizesse uma explicação que seja didática e simplificada para que vocês possam entender, né? E se eles aprovariam essa explicação. Então eu expliquei para eles e eles falaram: Felipe, pode falar dessa forma, que está certa a sua posição em relação a como que o fundo está estruturado, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui a situação deles e nós vamos falando sobre isso. Então como é que funciona um fundo de pensão, tá? Ele vai receber dinheiro vindo do patrocinador, aí ele pega aqui, então a patrocinadora fecha a conta da folha de pagamento, passa, né, para a arrecadação mensal da Icatu, ela vai fazer essa informação, vai receber e vai trazer para o fundo, ok? E daí ele faz a apuração, a arrecadação e faz as contribuições, jogando nas aplicações e atualizando o saldo de conta lá na área restrita, ok? Existe um delay entre essas situações, então o valor que é descontado da nossa folha de pagamento até o investimento. Isso vai implicar, no caso, né, da rentabilidade do plano do fundo aparecendo na área restrita com o fundo que foi aplicado. Mas isso vamos por partes para que a gente não se perca, tá? Então, o que eles me explicaram lá? Como é que funciona? Todo fundo, tá? O Fundo Servidores do Brasil não investe o dinheiro propriamente dito. O CNPJ dele não pega o nosso dinheiro e faz investimentos. Eles vão ter perfis de investimento, perfis lá do investidor, você escolhe o conservador, super conservador, agressivo, etc. Esses fundos são vinculados a determinados CNPJs. Esses CNPJs são fundos da Icatu Vanguarda, ok? Essa Icatu Vanguarda é uma parte do grupo da empresa Icatu e vai aplicar o nosso dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui esse CNPJ, só um pouquinho. Então, consegui abrir aqui esse slide da Icatu, está na nossa pasta também, ok? Vocês conseguem acessar lá. E ele mostra aqui os fundos, tá? De acordo com o perfil, e cada perfil desse tem um CNPJ. Então, se você for procurar a rentabilidade do fundo, é de acordo com o perfil que você escolheu e você vai encontrar nesse CNPJ. O dinheiro, então, vem para o Fundo Servidores do Brasil, de acordo com o seu perfil de investimento, compra-se cotas deste fundo aqui, que a gente chama de fundo mãe, ok? E esse fundo aplica em ativos, certo? Ele vai comprar tesouro direto, vai comprar ações, vai depender como é a composição deste perfil que você escolheu, ok? Então aqui nós temos, por exemplo, super conservador, está comprando só título público. O conservador, tá? Ele está investindo nesses fundos aqui, certo? E nós vamos ver a composição dele aqui. Então, renda fixada, crédito, inflação curta, imobiliário, multimercado e um pouquinho de exterior. Se você já vem para o moderado, ele já muda a composição. Mas o importante é que você entenda que o valor do seu dinheiro que vai para o Fundo Servidores do Brasil, ele não compra nenhum ativo específico. Você não vai ver ele comprando tesouro direto. Ele compra cotas destes fundos aqui e estes fundos fazem a aplicação do dinheiro. Então, tem muita gente falando assim: eu estou com medo da Icatu perder o meu dinheiro ou a Icatu falir. Então, o seu fundo, o seu dinheiro, não fica aplicado na empresa Icatu. Tá? O CNPJ e as atividades da empresa Icatu é um, o CNPJ do Fundo Servidores do Brasil é outro, e o CNPJ de onde o dinheiro foi alocado, né, é outro. Então você tem que
se você for fazer migração e estiver com medo do mercado financeiro, você não tem que ter medo da atuação da Icatu, porque a Icatu só faz a gestão do dinheiro e o dinheiro é aplicado em ativo financeiro. Então, quando a gente fala de receios de investimentos, de perda de dinheiro, etc., a gente tem que pensar em qual perfil que você foi, qual é a composição de onde esse dinheiro foi, porque você está correndo risco lá do mercado financeiro. Você corre risco de bolsa, você corre risco de tesouro direto, você corre risco de quebrar onde está o crédito que foi alocado. Então, o risco do dinheiro alocado não é da empresa Icatu, não é da empresa Icatu e Vanguarda, que está fazendo a administração da parte, não é propriamente do fundo, porque o fundo em si ele aplica em ativos financeiros. Tá? Então isso é importante que a gente tenha ideia de como funciona, para que você não fique com medo, ouviu lá no Instagram, viu na sua rede social, viu em algum veículo de mídia aí que a empresa tal está quebrando. Isso não implica diretamente que o seu dinheiro vai sumir, porque ela não está investida na empresa, ela está investida em ativo financeiro. Okay? Aí você pode fazer pesquisas maiores para saber como que funciona um fundo de investimento. Okay? E dentro dos fundos de investimento que nós temos de previdência, eles têm várias travas e políticas de investimento. Então, quem está no moderado, eles têm que seguir as regras do fundo moderado. Tá? Então, vocês vão olhar aqui como que funciona a porcentagem máxima e mínima da aplicação. E eles têm várias travas também para diversificação, para que esse dinheiro não fique concentrado num lugar só. Né? No caso aqui do super conservador, fica tudo em título público, porque teoricamente é o título dentro do mundo financeiro que é o mais seguro possível dentro do Brasil. Okay? Então nós temos essas situações onde a gente tem que parar um pouco de olhar para a empresa, para o gestor e olhar aonde o dinheiro está sendo investido, não por fundo propriamente dito, mas os ativos financeiros que aquele fundo está comprando. Tá? Então nós perguntamos lá, os CNPJs de fundo base, eles ficam neste documento aqui que eles informaram, tá? Tá na nossa pasta, ele chama Slides Icatu, ok? Tá aqui os CNPJs. Dentro da área restrita aparece esses fundos também, mas por enquanto, como está em estruturação, não está aparecendo na documentação para a gente, mas ele aparece, tá? Na parte de portal de transparência dentro lá da área restrita. E que é mais de perguntas que nós tínhamos aqui. Esses fundos base não são substituídos no tempo, então ele vai ficar e quando ficar ele aparece se tiver alguma troca de investimento ou do fundo mãe que está organizando esse investimento do ativo, do valor, né? Nós vamos encontrar isso aí dentro do portal da transparência. E daí o principal problema que nós estamos tendo em relação à rentabilidade do fundo, além dessas dúvidas se onde a gente colocava o dinheiro, qual o risco que a gente corre, etc., era que na área restrita, por exemplo, eu tenho anotado aqui que no meu fundo que eu escolhi o conservador, por exemplo, nós tínhamos uma rentabilidade, acho que tem até aqui, a rentabilidade acumulada aqui vencendo o CDI e tudo mais, mas do mês de agosto para 1,23 do fundo que eles indicavam como conservador, no caso deste daqui, né? Mas na área restrita ele aparece para mim com 0,66. Aí eu questionei eles por quê? Já que esse fundo indica a performance do meu perfil de investimento, por que na minha área restrita o meu dinheiro não está rendendo o que este fundo está rendendo? E daí nós temos que dar uma olhadinha nesse slide que eles apresentaram, que existe o delay, né, entre o dinheiro que eles captam da minha folha de pagamento e o investimento no fundo. Então existe um delay entre pegar o meu dinheiro, entrar no fundo Servidores do Brasil e do fundo Servidores do Brasil alocar lá no perfil de investimento. Como o nosso fundo está crescendo, muita gente entrando e o patrimônio dele vai crescendo, dá uma divergência grande de valores no seguinte sentido. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Vamos supor que ele tem R$1 milhão e esse R$1 milhão rendeu 1% naquele fundo mãe, certo? O problema é que quando vai apurar o 1%, a gente tinha até... Deixa eu ver se eu coloco uma calculadora, espera aqui. Então vamos lá, olha lá. Tem R$1 milhão no final do mês que eles vão poder fazer a aplicação. Aí esse R$1 milhão entrou no fundo e foi rendendo. E ele rendeu 1% no mês, tá? Então a gente vai colocar aqui vezes 1%.
ele teria que ter 10 mil reais de rendimento. Tudo bem? Só que o que acontece? Como eles tinham 1 milhão de reais aplicados rendendo 1%, e no meio do mês, ou mais para o final, então eles falam aqui perto de 15 a 20 dias, né? Aqui aparece entre 15 a 20 dias que o fundo vai ser aplicado, o dinheiro vai ser aplicado, entra mais dinheiro no fundo. Então, quando chega lá no final do mês, não é mais 1 milhão que tem no fundo, é 1 milhão e 500, vamos supor. Tá? Ou vamos dobrar, vamos supor que dobrou o patrimônio do fundo, tinha 750 pessoas, foi para 1.500 pessoas, já que o fundo está crescendo. Então, quando chega no final do mês de agosto, por exemplo, o fundo aplicado tinha 1 milhão no dia 1º de agosto. E ele ficou rendendo 1 milhão a 1% até o final de agosto. Só que quando chega no final de agosto, entra mais dinheiro e ele vai para 2 milhões. Certo? 2 milhões vezes 1% tinha que dar 20 mil reais. Porém, esses 2 milhões não foi aplicado desde o dia 1º. Ele só foi aplicado lá pelo dia 20, né? Ou nem foi aplicado, não conseguiu entrar, ainda chega no final. Só que para a contabilidade do fundo já tem 2 milhões lá dentro. Quando o sistema vai fazer o cálculo de rentabilidade, ele faz o seguinte, ele fala, ó, quantos milhões tem no fundo? Tem 2 milhões. E quando que rendeu? Rendeu 10 mil reais. Quanto que é 10 mil reais para 2 milhões? Aí nós vamos ver a rentabilidade caindo pela metade. O fundo mãe rendeu 1%, porém o fundo Servidores do Brasil daquele perfil, né, perfil conservador, como eu estou dando exemplo aqui, ao invés de render 1%, ele rende 0,5%. Mas não porque ele não conseguiu performar ou teve algum problema, é porque entrou dinheiro no fundo e esse dinheiro não pôde rentabilizar durante 30 dias. Okay? Então, por isso nós vamos encontrar essas diferenças na rentabilidade da sua área restrita com a rentabilidade do CNPJ dos fundos que eles indicam aqui, ok? Então, só para vocês visualizarem isso, 2 milhões que tinha no final do mês, ele vezes 0,5%, ele dá os 10 mil de rentabilidade, ok? Mas isso é um problema do sistema, que entra dinheiro e esse dinheiro não teve tempo de render 30 dias. Então, como ele fala de denominador, né? Então, a rentabilidade é o quê? O quanto que rendeu, né? Dividido lá pelo denominador, que seria 2 milhões. Ele não entende que o dinheiro não ficou 2 milhões rendendo durante 30 dias. Tá, Felipe, mas como que isso vai passar, né? Como que isso vai acabar? Deixa eu tirar a calculadora aqui. Tá, então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Então, como que isso vai acontecer? Então, ele fala a tendência do longo prazo. Ao longo do tempo, o nosso fundo ele cresce muito rápido agora, porque vai abrindo as migrações, a possibilidade de fazer migração, né? E com o decorrer do tempo, o volume do fundo vai ser tão grande que as pessoas que entram no decorrer do mês já não impactam tão grande, não tem um impacto tão grande em cima do denominador, do valor total do fundo. E aí ele começa a ficar mais fiel. Okay? Então, se você quer saber quanto está rendendo hoje, né, nessa primeira parte do plano, onde ele vai ser estruturado, vai entrar mais gente, etc., se você quiser ter certeza de quanto que está rendendo o seu fundo, você vem nesse CNPJ aqui, tá? Busca lá no site da Ambima quanto que esse CNPJ está rendendo e você vai ver a performance do fundo. Isso não quer dizer que essa porcentagem foi aplicada sobre o seu saldo de conta, porque o saldo de conta ele é atualizado sempre com um delay e o valor que está lá não pôde ter a rentabilidade de 30 dias desse CNPJ aqui. Okay? É um pouco complicado, estou tentando simplificar para vocês ao máximo, mas eu espero que isso faça um pouco mais de sentido, pelo menos quando eles me explicaram. Como eu estou um pouco mais acostumado com esse negócio de investimentos e rentabilidade, eu consegui entender. Bom, em resumo, foi uma reunião bastante produtiva. A gente consegue entender as pessoas que estão trabalhando lá. A parte de gestão fica por conta deles, mas a parte de investimentos é tida dentro do mundo
dos investimentos, né, das grandes gestoras, que eu chamei para eles lá de arroz com feijão, então eles não podem fazer grandes diferenças, fundos alavancados ou investimentos exorbitantes, etc. Isso não acontece em fundos de pensões, são fundos grandes, são pesados, então para ele se mexer dentro do mercado financeiro dá trabalho, tá? Nós vimos aí fundos de pensão quebrando e tendo problemas por questão de gestão fraudulenta, tá? Isso pode existir em qualquer fundo de pensão, mas a gente não consegue. Você pode falar que ele aplica não eficientemente o seu dinheiro, mas não vai ter grande diferença entre uma gestora diferente, se ela for grande, e de uma outra gestora. Okay? Então, em relação a investimentos, é bom que vocês entendam o risco do mercado financeiro como um todo e não especificamente o risco da Icatu em si. Só que quando a gente nomina, né, uma pessoa, a gente consegue enxergar quem está cuidando do nosso dinheiro. Por exemplo, no Paraná Previdência, nosso dinheiro está lá, está rendendo, não aparece o seu o seu CPF, a gente não sabe onde eles investem, a gente nunca teve costume de olhar para onde está indo esse dinheiro, mas, né, a gente fica tranquilo porque está acostumado. Agora, quando a gente faz um processo de migração ou começa a enxergar uma empresa, começa a olhar a rentabilidade, os fundos, as características, as regras dos regulamentos, aí a gente vai começar a pegar no pé, como se fosse uma situação totalmente diferente, e isso, para quem está acostumado com previdências privadas e fundos de pensão, não vai ter grandes diferenças assim, tá? Mas temos que olhar os regulamentos, temos que fazer as leituras, temos que estar atentos às situações para que esse fundo possa crescer, ele possa se desenvolver, e já que a gente vai ser, teoricamente, o fundo dentro da Icatu FMP com maior desenvolvimento de patrimônio e até de participantes, que a gente possa trabalhar junto com esse comitê que foi criado e poder ajudar eles, né? Até falei no final da reunião que é importante que eles apareçam, que eles possam conversar com a gente, fazer esclarecimentos, porque para quem fizer a migração, esse é o fundo da nossa previdência, então a gente vai cuidar dele, vai estar lá juntos, e para que eles não sejam vistos como uma empresa, alguém que está distante, mas são pessoas, né, que assim como nós, trabalham e têm as suas limitações, as suas regras, os seus regulamentos, mas são pessoas, assim como nós. Inclusive eles falaram, né, que o dinheiro deles, como trabalhadores lá da Icatu, também está nesse plano, na Icatu FMP. Né? Então, eles trabalham com o nosso dinheiro, mas trabalham com o dinheiro deles também. Né? Que mais que eu posso lembrar aqui para vocês? Falei para eles em relação aos atendimentos, né? As dificuldades que a gente está encontrando de ter acesso, principalmente quem não fez a migração ainda. E eles falaram que vão começar a fazer algumas lives, vão fazer juntar algumas dúvidas, juntar algumas perguntas. Então, se vocês quiserem, a gente pode montar um documento dentro do grupo e vocês lançam suas dúvidas, a gente vai mandando para eles, eles vão respondendo, mas que eles vão atuar um pouco mais né, nessa atividade de publicação das informações, de que não fique essas reuniões espaçadas e com informações desencontradas, como está acontecendo nos atendimentos, ok? Então, basicamente, que nós tínhamos de informações dentro dessa reunião é isso. Eu espero que possa ajudar vocês na tomada de decisão, no controle que vocês têm para quem já fez a migração, para quem está em dúvida, quem está aflito, que isso possa contribuir um pouco mais, ok? Muito obrigado e até mais.